Há muitos anos, no coração de São Paulo, erguia-se uma majestosa mansão de estilo colonial, conhecida como a Mansão dos Lamentos. Seus altos portões de ferro forjado e suas janelas de vitral eram testemunhas silenciosas de sua história sombria. A casa era originalmente propriedade da influente família Silva, que desfrutava de riqueza e poder na cidade. No entanto, por trás da fachada imponente, segredos obscuros se escondiam. A história da casa começou a ficar macabra quando a filha mais nova do Silva, Isabela, foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas nos jardins da propriedade. Rumores sinistros sugeriam que ela havia sido vítima de um ritual sombrio realizado pela própria família. A tragédia lançou uma sombra sobre a Mansão dos Lamentos e logo boatos de assombração começaram a surgir. Diziam que os lamentos angustiados de Isabela ecoavam pelos corredores à noite, assombrando os moradores da casa. Muitos afirmavam ter visto sua figura pálida vagando pelos jardins, com os olhos vazios e uma aura de tristeza eterna. Alguns diziam até mesmo ter ouvido o som de correntes arrastando-se pelo chão, como se alguma entidade sobrenatural estivesse aprisionada ali. Ao longo dos anos, a Mansão dos Lamentos atraiu a atenção de curiosos e corajosos que desejavam desvendar seus mistérios. No entanto, poucos ousavam permanecer por muito tempo dentro de suas paredes, pois relatos de pessoas sendo atormentadas por forças inexplicáveis eram abundantes. Uma das histórias mais conhecidas era a de um jovem casal que decidiu passar a noite na casa abandonada em busca de emoções fortes. Durante a madrugada, eles foram despertados por sussurros indistintos e passos arrastados que ecoavam pelos corredores vazios. A mulher relatou ter sentido mãos geladas agarrando seus tornozelos enquanto dormia, enquanto o homem viu sombras se contorcendo nas paredes. Outro relato arrepiante envolvia um grupo de estudantes que desafiaram uns aos outros a passar uma noite na Mansão dos Lamentos. No entanto, apenas um deles retornou na manhã seguinte, pálido e visivelmente abalado. Ele descreveu encontros com aparições fantasmagóricas, vozes sussurrantes e uma sensação constante de ser observado por olhos invisíveis. Com o passar do tempo, a Mansão dos Lamentos tornou-se um símbolo sômbrio de São Paulo, uma lembrança constante da tragédia e do horror que residiam por trás de suas paredes. Mesmo que tenha sido abandonada e caído em ruínas, a memória da família Silva e de sua filha perdida continuou a assombrar aqueles que se atreveram a se aventurar perto de sua sinistra presença. À medida que o tempo passava, a reputação da Mansão dos Lamentos crescia, tornando-se um ícone de mistério e terror na cidade de São Paulo. Os relatos sobre a casa mal-assombrada eram passados de geração em geração, alimentando a imaginação das pessoas e garantindo que a história da mansão nunca fosse esquecida. Dentre os muitos contos que cercavam a Mansão dos Lamentos, havia histórias de aparições sobrenaturais que assombravam os visitantes corajosos que se aventuravam por seus corredores sômbrios. Muitos afirmavam ter visto vultos pálidos passando rapidamente pelas janelas, ouviram risadas sinistras ecoando pelos salões vazios e sentiram uma sensação opressiva de estar sendo observados, mesmo quando estavam sozinhos. Além das assombrações visuais e auditivas, também havia relatos de experiências físicas perturbadoras. Algumas pessoas afirmavam ter sido tocadas por mãos geladas e invisíveis, enquanto outras sentiam uma presença maligna pesando sobre seus ombros, como se algo tentasse arrastá-las para as sombras. Um dos incidentes mais perturbadores envolveu um grupo de investigadores paranormais que se aventuraram na Mansão dos Lamentos em busca de evidências concretas sobre sua assombração. Armados com equipamentos de alta tecnologia, eles passaram uma noite inteira dentro da casa, registrando tudo o que podiam. No entanto, quando revisaram as gravações na manhã seguinte, ficaram horrorizados ao descobrir vozes sussurrantes e ruídos inexplicáveis que ecoavam nos corredores vazios. Em uma das gravações, uma voz angustiada podia ser ouvida suplicando por perdão, enquanto em outra, um som semelhante a uma risada demoníaca ecoava pela sala. Apesar das inúmeras histórias e relatos sobre a Mansão dos Lamentos, muitos ainda se perguntavam sobre o que realmente havia acontecido com a família Silva e por que a casa estava tão profundamente assombrada. Alguns acreditavam que a morte trágica de Isabela Silva havia deixado uma marca indelével na mansão, enquanto outros suspeitavam de segredos ainda mais sinistros enterrados nos cantos escuros da propriedade. Independentemente da verdade por trás dos eventos que assombravam a Mansão dos Lamentos, uma coisa era certa:
Aqueles que se atreviam a desafiar seus mistérios nunca mais seriam os mesmos. A casa mal-assombrada permaneceria como um monumento sômbrio à tragédia e ao horror, continuando a atrair os corajosos e os curiosos para suas profundezas obscuras.